Boa noite a todos, sejam bem-vindos e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre mundos paralelos com o nosso amigo Evaldo, que nós vamos falar sobre os livros dos médiuns e eu gostaria de chamar vocês agora o Evaldo. Sobre os livros. Olá, boa noite. Tudo bom, Evaldo? Laura? Tudo bem, graças a Deus. E você, o povo aí de Coronel Fabriciano, tá bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. Tudo caminhando bem. Família. Tudo sim. Aqui. E o Rio de Janeiro, como é que tá? Tá muito frio? Olha, o carioca passou de 25, já é frio, já é inverno, né? O carioca, esse negócio de menos de 20 vira tortura, entendeu? Vira tortura. Mas estamos indo bem. Então tá bom. Ô, Evaldo, hoje nós vamos falar sobre... Olha, hoje a ideia era falarmos sobre identidade dos espíritos, né? Sim. A identidade dos espíritos, que muitas das vezes a gente entra numa confusão, porque a gente acha que falou que é espírito, está tudo organizado, e não é bem assim. Né? Não é bem assim. Kardec nos avisa se existe os malfeitores aqui no plano material, também os há no plano espiritual. Afinal de contas, os espíritos são os homens que desencarnaram, né? E, por isso, eles voltam para o plano espiritual, mas não modifica o caráter de ninguém, não. A gente continua tendo as mesmas atitudes, levianas ou não, mas continuamos a ter as mesmas atitudes, né? No plano material ou no plano espiritual. E a grande dificuldade, muitas das vezes, é de entendermos isso. Porque nós tínhamos aquela cultura, né, ancestral de que morreu, virou santo. Né? E a doutrina espírita veio nos mostrar que não é assim, não é bem assim. Não é porque partiu para o plano espiritual que os defeitos morais permanecem, ficaram aqui com um corpo que vai ser sepultado. E não é assim. Nós sabemos que as nossas ações, que implicam em ações morais, nos acompanham pela imortalidade afora. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na carta de João Evangelista, na primeira carta do apóstolo João, ele tem uma frase que Kardec utiliza muito, que é não espíritos, vede antes se são da parte de Deus. Então, essa orientação do João Evangelista nos leva a ter um cuidado maior. Na hora em que recebemos comunicação ou participamos de uma comunicação do plano espiritual para o plano material, nós temos o critério de usarmos o conteúdo como nome. Né? Evaldo, esse plano nosso, esse plano que a gente fala, plano espiritual, ele fica em qual dimensão exatamente? Ora, a questão da gente que a gente se arbitrou em querer estabelecer um local específico para o plano espiritual. A nossa base de entendimento é aquilo que Kardec traz no Livro dos Médiuns, que foi retirado da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é da relação do mundo espiritual com o mundo material. E Kardec fala para a gente no Livro dos Médiuns, Maura, que o plano espiritual se acotou ao plano material. A diferença são as formas enérgicas de se apresentarem. Nós que estamos encarnados,
a densidade do nosso veículo físico difere da densidade do perispírito, que reveste o espírito e a forma pela qual ele se apresenta. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão é apenas uma forma que a própria ciência humana estabeleceu para dizer que algo que está fora de uma dimensão estaria na terceira ou quarta dimensão. Mas a doutrina não tem esse entendimento. Por quê? Para a doutrina, num caractere, numa especificação maior, o plano material e o plano espiritual são apenas formas de manifestação do espírito. E nós que estamos encarnados e sofremos as injunções do corpo físico, temos dificuldade de identificar o plano espiritual ou o mundo dos espíritos. Se formos buscar auxílio nas obras de André Luiz, Fada, por Chico Xavier, nos Mares da Luz, o benfeitor Alexandre André relata, junto com o benfeitor Alexandre, a quantidade de espíritos que estão transitando nas vias públicas ou que penetram nas casas de acordo dos seus jogadores. Então, a dimensão ela estaria estabelecida apenas numa forma de entendimento para o plano material e o plano espiritual parte do que, no caso nosso, é o ambiente do planeta. Ô, Evaldo, você está travando e a voz também, a sua imagem e a voz. Igual agora mesmo você está travado. Eu estou te ouvindo bem, estou percebendo isso. Deixa eu ver aqui. Né? Tem hora que trava e a voz muda. Vou fechar aqui. Gente, desculpa um pouquinho, ele caiu, mas já está voltando, tá bom? Já o Evaldo está voltando novamente. Foi só mesmo um probleminha de comunicação. Mas o pessoal que está chegando, nós estamos comentando sobre mundos paralelos, né? É onde ficam os espíritos, como são entendidos, qual é o entendimento que o Kardec passou sobre os mundos, né? Então, ele já está voltando agora, nós já vamos enviar para ele de novo o link para ele entrar novamente. Isso foi só mesmo um probleminha de comunicação. E nós já vamos voltar. Aí, ele já está chegando. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre esse mundo que... Prontinho, já voltou nosso amigo. Deu certo agora, Evaldo? Até porque o Fábio está aí, não está aqui. Se o Fábio estivesse aqui, ele me ajudava também, né, Maura? O Fábio está só aí. A gente está vendo o nosso tempo aqui. Ele é meu anjo da guarda. Que bom, que bom. O Evaldo, mas aí a gente estava falando sobre como Kardec nos passa, né, a respeito do mundo dos espíritos, né?
Porque a gente tem dificuldade do entendimento, Maura, porque por estarmos encarnados, nós queremos compreender o plano espiritual partindo da Terra, partindo aqui do plano material. E não é necessariamente nessa ordem. Por quê? Porque nós já pré-existimos na condição de espírito. Nós não começamos a nossa jornada de progresso moral a partir dessa existência, não. Tivemos inúmeras existências anteriores e teremos também uma infinidade de existências após essa, até que a gente consiga alcançar uma perfeição relativa, que é a nossa busca, que é a nossa luta. Então, quando nós raciocinamos daqui para lá, fica mais difícil. Por quê? As nossas vibrações morais, materiais, elas são muito intensas. Tchau, minha filha, vai com Deus. São muito intensas. Então, quando a gente começa a analisar isso, e Kardec vem nos trazer a visão de que o plano espiritual antecede e muito o plano espiritual. E muito. Kardec chega a perguntar aos benfeitores se houvesse algum cataclisma, ou mesmo por ação humana, se a Terra deixasse de existir, se isso influenciaria alguma coisa no plano espiritual. Os benfeitores falam que não, porque a Terra ela não existiu sempre, ela é uma criação, como a gente sabe, da vontade de Deus através das mãos de Jesus, né, há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, se ela deixasse de existir, não haveria nenhuma interferência para os espíritos que aqui estão habitando, que continuaríamos o nosso progresso naturalmente, né? Então, a dificuldade da gente é entender que o plano espiritual ele é pré-existente e sobreexistente. O plano material que é temporário. Caso você não saiba, eu vou te dar uma notícia em primeira mão, Maura. Vamos lá. Nós vamos desencarnar. Ai, meu E quando Deus. nós reencarnarmos, não seremos mais Evaldo e Maura. Pode ser, a Maura pode vir como João, o Evaldo pode vir como Cristina. Não existe essa continuidade de personalidade, de pessoa, que hoje nós estamos experienciando. Mas vamos continuar a existir após o elemento, o fenômeno chamado morte, né? Continuaremos a existir. Eu estava ouvindo, Evaldo, sobre... Tem algumas faculdades, né, inclusive aqui em Juiz de Fora, que estão fazendo experimentos e algumas já falaram que nós, quando nós partimos, uma coisa que nunca muda, mesmo quando nós reencarnamos, é o olhar e a caligrafia. Então, usando isso como base, eu queria te questionar uma coisa. Eu estou entrando na doutrina agora, eu estou aprendendo devagarinho, você está me ajudando muito, então vou lá para você me esclarecer mais um pouquinho. Olha, primeiro que se você está começando agora, eu ainda nem cheguei, mas tudo bem. Pois é, aí nós vamos aprendendo um com o outro. Um com o outro. Então, a questão, olha, só um minutinho. A questão do olhar e da caligrafia, elas são atributos materiais. São formas de manifestação da alma. E assim, eu não encontrei em nenhuma literatura espírita, principalmente em Kardec ou nas obras do Chico, essa afirmação, tá, Maura? É lógico, é evidente que nós não temos conhecimento pleno sobre as pesquisas que ocorrem nas universidades, mas o olhar, se a gente for basear naquilo que Jesus falou, se o teu olho é bom, todo o teu corpo é luz, né? O olhar é a transmissão da sensibilidade do espírito. Sim. E, sendo assim, o espírito, para que ele tivesse o mesmo olhar em várias existências, ele teria que estar estagnado, sem progresso nenhum. E não é isso que a doutrina nos apresenta. A caligrafia, ela é o fruto das emissões mentais dos músculos e nervos para que, através do conhecimento das letras, eu trace
aquilo que eu desejo no papel. Então, colocar essa afirmação em termos do que eu, que sei que conheço quase nada da doutrina, ela é muito, muito perigosa, sabe? Porque acaba se tomando como uma verdade absoluta e a gente não tem essa base doutrinária para essa afirmação, né? Mas como agora está tendo tantas novidades, inclusive cientificamente comprovado que eles não estão falando mundos, são anéis, né? Que a Terra tem vários anéis, ou seja, né, vários mundos. Então, é a termologia que eles estão usando hoje. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: bom, eu fui num centro e lá tem uma pessoa que é muito boa, que recebe mensagens e faz psicografia, e veio uma psicografia para mim. Só que nessa psicografia, eu, Maura, não vi assim, nada direcionado para mim, que eu poderia ter certeza que aquela psicografia seria dirigida exclusivamente para mim, e não genericamente. Como eu posso ter certeza que foi mandado para mim de um ente querido? Qual a base? Onde nós podemos passar para a pessoa que recebeu como realmente aquela mensagem é para ela, é de um ente querido dela? Olha, eu sempre repito isso, né? Que toda vez que você falar em mediunidade, você tem que intrinsecamente estar associado ao livro dos médiuns, que é, como Kardec coloca, na primeira página do livro dos médiuns, Kardec coloca que é guia dos médiuns e dos evocadores. Não é? Se é o guia dos médiuns e dos evocadores, é que nós necessitamos estudar o conteúdo do livro dos médiuns para que tenhamos elementos para nos identificarmos dentro da prática mediúnica, segundo aquilo que Kardec nos propõe. E quem orienta a maior parte do livro dos médiuns são dois espíritos, que é Erasto e Timóteo, os dois discípulos de Paulo de Tarso. Né? E Erasto e Timóteo, eles falam com a gente, primeiro, quando nós buscamos as mensagens individuais de médiuns não sérios, poderemos colher tudo que os espíritos querem falar. Mas o essencial é o crivo da razão que Kardec nos propõe através da análise do conteúdo da mensagem. Quando eu busco a mensagem na individualidade dos detalhes que eu quero que testifiquem o teor daquela mensagem, nós temos que lembrar que Chico Xavier já desencarnou. Não existe dois médicos com a mesma faculdade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica de Chico Xavier, que era uma faculdade para despertar na humanidade terrena as interferências do plano espiritual sobre o plano material, numa cooperação com aquilo que está nas obras de Kardec, veio com a finalidade de nos dar esse esclarecimento. Mas todas as pessoas que buscaram o Chico receberam mensagens dos seus entes queridos, dos seus amores que estavam na espiritualidade? Evidentemente que não. Em uma noite, muitas das vezes, Chico ficava até as 2, 3 horas da manhã no grupo espírita da prece, lá em Uberaba, e recebia 5 mensagens, 4, 5, às vezes 6 mensagens de irmãos que estavam no plano espiritual trazendo notícia. E a faculdade mediúnica de Chico, com tamanha especialidade, tinha essa conotação do detalhamento da mensagem, a ponto de relatar fatos que a própria família não lembrava mais que ter ocorrido. E na hora das pesquisas com determinados outros membros da família,
chegava-se à conclusão que aquele fato era verdadeiro. Mas a gente não pode achar que, havendo a possibilidade da faculdade mediúnica de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, que o Divaldo dificilmente envereda pelo caminho das mensagens pessoais. Por quê? Porque não é a linha de ação da sua mediunidade, não é isso que Joana de Ângeles deseja explorar na mediunidade dele. Então, não quer dizer que todo médium, sendo psicógrafo, ou seja, médico que recebe a mensagem por escrito, ele vai receber também de parentes nossos que retornaram já ao plano espiritual. Tem alguns irmãos em vários locais do Brasil, não tem uma cidade específica, que fazem o quê? Você vai lá, vem aqui no Centro Espírita da Casa do Caminho, Chico Xavier, que é a nossa casa de ação mediúnica aqui no Rio de Janeiro. Aí você chega e fala assim, eu queria receber uma carta da minha mãe, que já desencarnou. Aí a pessoa, não, nome da mamãe. Quando foi que ela desencarnou? Quantos filhos ela tem? Começa a fazer um questionário e depois passa para o médium vai fazer o quê? Ele vai fazer uma redação baseada nas informações que a pessoa trouxe. Sim. Então, não é essa a proposta da comunicação. A comunicação espiritual, do plano espiritual para o plano material, Maura, o Chico sempre nos orienta que o telefone toca de lá para cá. Sim. E um outro amigo espiritual nos falou uma vez que, apesar de estar no plano espiritual, ele não tem todos os números de telefone. Com certeza. Não adianta querer só porque você está numa casa espírita. Muita gente procura a casa espírita com essa finalidade, porque cada um tem a sua dor, né, Maura? Tem o seu sofrimento. Uma mãe que viu o filho desencarnar, um filho que viu a mãe retornar ao plano espiritual, são dores únicas, que não estamos aqui querendo tirar o direito desse sofrimento, mas não de buscarmos a casa espírita com a finalidade, e muitas das vezes da curiosidade. Se for da vontade de Deus, ou seja, se estiver na hora do telefone tocar para cá, para o médium, então haverá essa comunicação e haverá esse detalhamento de informações que poderão esclarecer as pessoas, poderão esclarecer aqueles ali presentes. Mas André Luiz relata um caso, no livro, se eu não me engano, é nos Mensageiros, não tenho certeza não, mas André Luiz relata um caso de um irmão que era um dirigente de uma casa espírita, era dirigente há muito tempo, e terminou sua tarefa, ele retornou ao plano espiritual. E durante algum período, aqueles que ficaram na casa espírita começaram a solicitar, através das preces, dos pensamentos, uma comunicação do irmão. E aí, eu acho que é Missionários da Luz, eu tenho quase certeza. Aí chegou um determinado momento que o dirigente espiritual da reunião pediu a Alexandre que favorecesse o comparecimento do irmão para traçar uma mensagem. E o irmão, e Alexandre achou que era conveniente, porque as pessoas estavam muito ansiosas por aquela comunicação. E no dia aprazado, o espírito foi levado, tomou o médium, e não foi pela psicografia, foi pela psicofonia. Psicografia é escrever através daquilo que entra pela mente, né? Psicomente, grafia escrita. E psicofonia é aquilo que o médium verbaliza mediante as emissões mentais do espírito comunicante. E o irmão deu uma comunicação de meia hora, sabe, irmão? Agradecendo as vibrações, agradecendo o desejo de continuar a tarefa, enaltecendo o grupo, né? O trabalho do grupo. Quando terminou, o médium foi taxado de mistificador, porque o espírito não deu nenhuma informação sobre a família dele, que tinha deixado no plano material, que estava ali presente, inclusive algumas questões materiais que deixaram de ser resolvidas, e os filhos acharam que o espírito vinha para resolver essas questões materiais. Ou seja, boa parte dessa curiosidade do contato com o plano espiritual, Maura, redunda no interesse material, e não no conteúdo da mensagem, aquilo que a mensagem vai trazer que me favorecerá mudar meu comportamento moral.
É muito difícil a gente buscar isso. Mas compreendemos os irmãos que buscam a casa espírita, mas é dever dos dirigentes da casa espírita esclarecer que não existe, os espíritos não são nossos serviçais, eles não são nossos empregados. Que a hora que o médium fecha lá o olhinho, bota a mão no papel, a mensagem vem e é a mamãe da Maura, a mamãe do Evaldo. Não, não é assim. A espiritualidade trabalha com a utilidade da informação. A utilidade. Porque eu já tive a oportunidade de sentir a presença da minha mãe, já desencarnada há quase 30 anos, né? e nenhuma mensagem pessoal ela deu. Ela estava ali na tarefa espiritual que lhe era afim, sentia a vibração dela, sentia o amor dela, nem oi, filhão, ela deu. Por quê? Porque ela espera que o meu entendimento caminhe para o lado do objetivo e não da particularidade, né? O Evaldo, você citou o Chico. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Em 1972, se não me engano, 71 e 72, o Chico fez aquele pinga-fogo, né? 71 e 72. Pois é. E olha para você ver, naquela época ele já nos falava de coisas que estão realmente acontecendo agora, como sobre extraterrestres, né? Cirurgias, descobrimento de algumas doenças. E eu lembro que o Geraldo, né? O Geraldinho, que foi criado praticamente junto com o Chico, ele contou o caso que ele ia de Belo Horizonte para Uberaba para encontrar com o Chico, e teve uma noite que ele saiu de lá, de madrugada, e o Chico avisou para ele: Geraldinho, na cidade tal, na encruzilhada tal, vai ter uma pessoa lá que vai dar sinal e você não para, você continua. E assim aconteceu. E o Chico falou com o Geraldinho que seriam extraterrestres. Sim. Olha a capacidade de comunicação desse homem, que era tão simples, tão humilde, mas de uma sabedoria, de um conhecimento, de um esclarecimento, é uma coisa impressionante, né? E nesse dia lá desse pinga-fogo, alguns repórteres que foram lá justamente para desmascarar o Chico, você sabe que foi assim, que acabaram, não tiveram como desmascarar, perguntaram para ele como ele sabia. Então, ele falou que já tinha sido avisado, né? Então, quer dizer, automaticamente salvou o Geraldinho de uma coisa muito pior. Então, né? E ele falou também sobre alguns outros mundos. Vocês poderiam explanar um pouquinho para a gente sobre esses outros mundos que o Chico falou neste pinga-fogo? O nosso benfeitor, né, ele até pelas possibilidades medianímicas dele, né, como o professor Herculano Pires fala, né, que Chico era uma antena mediúnica, não um médium. Ele era uma antena mediúnica, que ele conseguia captar as informações do plano espiritual com uma facilidade muito grande, e evidentemente que isso daí não foi um atributo gratuito que ele recebeu, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação à prática do Evangelho de Jesus, da sua própria moralização, e, claro, auxiliado pelo plano espiritual, principalmente por Emmanuel, que é o mentor, o organizador da tarefa mediúnica do Chico, né? Então, e o Chico sempre tratou essa questão dos nossos irmãos que habitam em outros planetas, porque ele não gostava muito do termo extraterrestre, não, sabe, Maura? Porque ele dizia que nós também não somos daqui
Porque nós estamos de passagem, né, Valdo? Só pode dizer que é terráqueo aquele que começou a sua jornada como espírito aqui da Terra e nunca saiu daqui, o que não é possível acontecer, porque nós somos, como diz Paulo de Tarso, estrangeiros nessa Terra. Somos viajantes do universo. A questão é que, muitas das vezes, até auxiliado, sabe, Maura, pela mídia, nós costumamos fantasiar bastante a questão dos irmãos que habitam em outros planetas, em outros sistemas solares, né? Talvez até em outras galáxias. Nós costumamos florear muito, porque quando se fala em extraterrestre, a gente lembra do ET, né? Pequenininho, cabeção, um dedo com uma luz na ponta. Ou então, igual os marcianos, que eram verdes, com duas antenas na cabeça. Então, a gente começa a querer florear muito o pavão. Mas o que são os seres que habitam em outros planos diferentes da gente, que não espíritos, encarnados ou em diversas situações? Por quê? Porque pode haver alguma mudança na característica física desses espíritos? Evidentemente que sim. Porque os espíritos, dizem a Kardec, né, no Livro dos Espíritos, que o espírito retira da atmosfera do ambiente em que ele vai encarnar ou reencarnar a composição perispiritual do seu perispírito, para ele poder ali ele habitar, ali ele dar continuidade na sua tarefa de esclarecimento. Há uma pergunta que o Chico fazia à época, quando falavam alguma coisa, ele falava assim: nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o governador do nosso planeta, está atento a tudo, e o acaso não existe. Então, se somos visitados por irmãos de outras esferas, de outros planetas, que aprendamos, no nosso silêncio, servir a Deus amando o próximo. Sabe? E tem, né, as comunicações que o Chico recebe, principalmente da dona Maria João de Deus, a sua mãe biológica nessa existência, que ela fala de como era Marte, como era Saturno, como era Plutão, né, Saturno e Júpiter. Né? Em Júpiter, dona Maria João de Deus diz, para a gente no livro Carta de uma Morta, né, ela diz que os espíritos encarnados lá, o período da infância era de 6 meses. Aqui, para a gente, a infância é 11, 12 anos. Lá, o espírito levava de um período da infância de 6 meses. E não era incomum ver pessoas com 3 metros de altura. 3 metros de altura. E poderiam chegar facilmente aos 500 anos de idade na vida física. Olha, não é extremamente diferente da gente aqui, das nossas realidades? Agora, deixam de ser espíritos aqueles irmãos que lá habitam? Evidentemente que não. A manifestação, a forma de manifestação perispiritual é que vai diferir. Mas, realmente, eu concordo com a percepção do nosso benfeitor Chico Xavier, quando ele fala assim: meu filho, quando um repórter perguntou a ele se ele acreditava em vidas em outros planetas, e ele falou que, evidentemente, que sim, porque Deus trabalha até hoje, como Jesus nos esclarece. E ele fala assim: nós já temos tanta dificuldade aqui na Terra, por que querer trazer dificuldade de outros planetas para cá? Vamos administrar o que é nosso. Os outros casos, deixa que Jesus administra para a gente. Né? Mas a possibilidade desse intercâmbio é real. A ciência prova isso em todos os momentos, em várias situações. Agora, o que na realidade, isso daí vai do Evaldo, o pensamento é do Evaldo, sabe, Mauro? Se algum irmão de outro planeta chegar aqui em casa, eu vou querer que ele lave a louça para mim, ao invés de querer trocar informações morais com ele, eu vou querer que ele me sirva nas minhas necessidades materiais. Então, por isso que, muitas das vezes, as pessoas ficam apreensivas, porque ou tem medo de escravizar ou tem medo de ser escravizado. Mas não queremos. O Haroldo Dutra Dias, né, um palestrante muito conhecido do nosso movimento espírita, perguntaram a ele: Haroldo, até baseado no caso que o Geraldinho conta, né? E tem um outro caso também que o Geraldinho conta, que eles viram
também ele estaria com o Chico nesse momento, que eles viram uma nave Sim. espacial, e aí o Chico falou assim: toca o carro, Geraldinho, que isso daí não é coisa do bem. Né? Uhum. Perguntaram para o Haroldo o que ele faria se ele visse um irmão de outro planeta na sua frente. Aí o Haroldo falou: eu ofereceria a ele o Evangelho segundo o Espiritismo, e espero que ele goste muito da mensagem que está ali escrita. Porque são espíritos, não são Sim. seres, sabe? De outra formação. Não, são espíritos encarnados em outros orbes. Mas eu não acredito que seja ainda o momento de eu me preocupar com isso, não, sabe, Mauro? Particularmente, né? Uhum. Bom, eu já te falei que nós temos um trabalho aqui em casa, às terças e quinta, né? Certo. E eu tô assim impressionada com a qualidade das pessoas que estão vindo trabalhar. Nós temos uma que chama Márcia, que é ponderadíssima. Isso é muito Graças a bom, Deus. Que né? Jesus abençoe ela. Temos uma outra, que é a Paula, que tem uma mediunidade impressionante. De vez em quando eu tenho que até segurar ela. Calma, eu tenho que fazer sinal para ela, que realmente ela tem uma evidência muito boa. Ela escuta mais do que vê, né? Ela tem uma audiência impressionante. Nós temos o Lucas, que ele não chama Lucas, mas foi dado esse nome porque pediram que desse esse nome para ele quando ele apareceu. É assim, é uma pessoa de um coração e de uma doação muito Poxa, que boa. bom, né? Sim, e eu com isso estou aprendendo com esses meninos, que é impressionante, Isso. viu? Porque eu falo que eles estão me ensinando que a minha vida inteira eu não tinha aprendido. Então, isso é muito bom. Então, de vez em quando a gente termina, a gente conversa e a gente fica, às vezes, né? Eu sou mais deficiente, eu fico querendo saber mais do que eles. Porque jovem tem uma inteligência acima da média, né? Isso, é verdade. Então, eu fico assim, não, pode deixar que eu vou perguntar para o Evaldo. O Evaldo vai me esclarecer. Aí eu sempre busco julgar para você, viu, Evaldo? Que eu tenho certeza que você vai saber me esclarecer. Muito bom. Ah, Muito meu bem. Deus do céu. Vamos lá, né? Não, pode deixar que é tranquilo. Tá. Vindo de você, Mauro, eu tenho preocupação mesmo, tá bom? Não, é coisa simples. Você vai tirar de Tá letra para explicar para mim. Mas de vamos vez ver. em quando eu pego os livros e dou uma estudadinha para mim aprender alguma coisa, porque a gente, na idade que a gente está, a gente vai esquecendo e não aprende muito, né? A gente tem que aproveitar, tem que aproveitar. Então, você poderia me explicar quando é que eu sei que é um espírito de luz que está mandando uma mensagem, que é um espírito amigo e não um espírito zombeteiro? Quando é que eu posso definir esse tipo de coisa? Aí você viu, coisa simples, você vai tirar de letra. Não, eu não, é Jesus que esclarece para a gente. Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore boa não dá maus frutos, assim como uma árvore má não dá bons frutos. O que muitas das vezes nós deixamos-nos enganar, Maura, é porque a gente, quando pega uma mensagem espiritual, seja ela psicofônica ou psicográfica, a gente já quer chegar no final para ver quem é o espírito. Sabe? Se tiver um nome, se for um espírito botar que é Sheila, Meimei, sabe? É de Sheila, que coisa linda. Nem leu a mensagem, mas já diz que é linda, sabe? E no capítulo que Kardec coloca como falsos cristos e falsos profetas, Kardec nos dá inúmeros elementos de análise.
para que a gente não seja ludibriado. E a coisa é tão séria, ô Maura, tão séria, que muitas das vezes uma palavra no texto vai dizer quem é o espírito. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque, inclusive, no Livro dos Médiuns, Erasto fala assim para a gente: é preferível descartar 9 verdades do que acreditar numa única mentira. Uhum. Então, a forma mais adequada de possamos analisar o conteúdo da mensagem que nós estamos recebendo, seja médium ou seja assistente, que o médium também tem que fazer o seu crivo, sabe? Sim. Não é porque um espírito chegou aqui que, eu quero me comunicar, o Evaldo dá passividade e comunica, não. Por quê? Primeiro que os espíritos trabalhadores da Seara de Jesus, eles têm o elemento que ainda falta muito na gente, que é disciplina. Eles têm uma disciplina extremamente ajuizada. E a gente já não é muito partidário disso, não. Então, quando um espírito chega perto de mim, aqui na minha casa, onde eu não realizo nenhum trabalho associado à parte mediúnica, a não ser o estudo doutrinário, e um espírito queira se comunicar comigo aqui em casa, ele já denota uma dificuldade de entendimento dessa disciplina. Agora, quando eu reservo um espaço na minha casa para ser um embrião de um futuro centro espírita, e sempre com a autorização do plano maior, então existem os casos à parte, que a gente tem que ter muito cuidado. E dificilmente as comunicações seriam de modo pessoal. Se um espírito fala assim para você, Maura: Maura, minha irmã, você é um espírito muito iluminado, você está no caminho certo, já corta a comunicação aí. Porque nenhum espírito trabalhador da Seara de Jesus vai elogiar ninguém, nem abanar a fogueira da vaidade de ninguém. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando Kardec fala sobre a questão dos falsos cristos e falsos profetas, Jesus fala, inclusive, que esses espíritos podem realizar prodígios. Eles podem realizar prodígios. Uhum. Porque o que para a gente é prodígio, para eles é manipulação de fluidos. Kardec trata, no Livro dos Médiuns, tem um capítulo que ele fala sobre os laboratórios do mundo invisível. Sim. O espírito, ele pode ter inferioridade moral, mas não intelectual. E saberá utilizar as... Oi, pode falar. Pode falar. E o espírito vai saber utilizar palavras, formar ideias de texto que pode engabelar a gente. Por quê? Porque vai ser palavra florida, palavras, muitas das vezes, que o médium não sabe nem o que significa, sabe? Então, não é a dificuldade do entendimento da mensagem, ela já caracteriza que é um espírito que não tem a versatilidade da palavra. Não tem. Você vê só o caso em particular do nosso benfeitor Eurípides Barçanufo. Ele indo lá para a Fazenda Santa Maria para pegar de surpresa o tio Mariano na reunião mediúnica que ele fazia, sem avisar a ninguém, e ele vai para lá. Quando chega lá, o tio Mariano já fala para ele: meu filho, senta aqui na frente que eu deixei 2 cadeiras, uma para você e para o seu amigo. Mas ninguém sabia que eu vinha. Mas os espíritos disseram que você vinha. E no caminho, Eurípides falava assim com o seu pensamento: se o que está nos livros que eu li, que o tio Mariano me emprestou, for verdade, eu tenho muita dificuldade de entender o Sermão do Monte. E se for possível a comunicação dos espíritos com os homens, eu gostaria que João Evangelista me explicasse. Olha só. Que audácia, né? Olha, para mim, então, seria abuso mesmo. Seria abuso total mesmo, né? Mas o que acontece quando ele chega lá no galpão da Fazenda Santa Maria? Aristide, que era o mais bronco da fazenda, que não conseguia fazer nem um O segurando a garrafa no papel, ele não tinha habilidade. Aristide levanta e começa a explicar o Sermão do Monte. Em francês. Sabia? Em francês.
Porque Eurípides falava francês, e era o único ali que falava francês, era Eurípides Barçanufo. Quando terminou, aí o Espírito falou assim: meu filho, espero em Jesus que eu, na minha dificuldade, tenha conseguido explicar o Sermão do Monte, João Evangelista para vos servir. Mas o conteúdo da mensagem dava qualidade ao nome utilizado. Sim. Entende? Então, é o que a gente deve colocar muita atenção é no conteúdo da mensagem que os espíritos estão trazendo, e não o nome. E não o nome. Se o espírito botar lá, irmão João, quem fez a palestra? Um tal de João. Agora, se o espírito botar assim, João Batista, aí todo mundo ainda vai pegar o médio no colo. Ainda vai pegar o médio no colo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A Paula fez uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta da Paula, sim, eu queria comentar uma coisa com você. Você falou quando a gente é convocado ao trabalho, né? Sim. Dava uma tarde aqui em casa e a Paula veio aqui e nós começamos a conversar. De repente, eu falei, Paula, olha quem chegou. Aí ela olhou e ficou assim, depois chegou um outro amigo, vieram 3 amigos esse dia. Sim. Aí ela falou assim, mas o que eles estão fazendo aqui? Eu falei, pergunta. Ela não tem medo. Aí ela perguntou. Certo. Aí eles falaram que a partir daquele dia, toda terça e quinta a gente ia trabalhar e que eu tinha 1 ano e meio para preparar essa turma. Certo. Aí ela ficou intensivo, assim... Né? Curso intensivo. Curso intensivo. Sim, sim. Aí ela ficou assim meio triste e tal. Eu falei, olha, tudo na vida tem um motivo. Se você recebeu essa comunicação agora, nós recebemos, é porque você tem condição de fazer o trabalho. Porque a gente só é chamado quando está pronto. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? O que Jesus fala. Sim, e ela estava pronta. Então, ela está perguntando aqui, essa dúvida me trouxe outra. Como saber se o espírito que está comunicando é dessa encarnação ou de uma encarnação passada? Assim, esse espírito que você está falando assim, é um espírito familiar, algum amigo espiritual que se apresenta. Você quer saber se ele é amigo espiritual ou familiar dessa encarnação ou de outra encarnação? Ou de outra encarnação, Paula? Sim, sim. Paula, isso é muito relativo. Tá? Por quê? Porque o senhor Allan Kardec fala para a gente, na Gênese, lá no capítulo 18, o senhor Allan Kardec coloca para a gente que nós renascemos muitas vezes no mesmo grupo espiritual, não necessariamente na mesma condição. Meus pais, né, biológicos nessa existência, seu Oliveira e Dona Dalva, eu, na próxima existência, posso reencarnar com eles, mas na condição de irmão, de tio, mesmo de pai, ou de um parente não tão próximo, um vizinho, um amigo, um padrinho, um afilhado, enfim. Em várias situações, nós podemos continuar a nossa jornada juntos. A questão dessa comunicação, de ser um espírito dessa ou de outra existência, entraríamos também na questão do teor da comunicação. Porque os espíritos, eles que já reúnem condições de nos auxiliar, isso é um aspecto muito importante, eles sempre darão algumas dicas para que nós os reconheçamos dentro das nossas possibilidades. Porque também não é interessante para o plano espiritual ficar aguçando a dúvida interminável que nós temos sobre determinadas comunicações, sabe? O espírito vem e fala assim, eu fui seu pai. Até aí morreu Neves, né? Porque eu já tive tantas encarnações, quantos pais eu posso ter tido nessas encarnações todas? Agora, se ele fala para mim, nós tivemos uma experiência familiar no século XV, por exemplo. Eu falei, opa, eu certamente, século XV,
é um período de 100 anos, eu posso ter estado encarnado mesmo, e se eu encarnei, eu vou precisar de um pai e de uma mãe. É fato. Ninguém nasce da abóbora, né? Nem do repolho. A gente, para nascer, tem que ter um pai e a mãe que nos colaborem biologicamente para o fato. Então, nessa questão, Paula, o espírito, se for um espírito sério, com intenção de ajudar, ele dará essa informação, mas tenha certeza, de forma sutil. De forma sutil. Ainda mais se essa ligação for uma ligação muito forte para a gente. Por exemplo, quando a minha filha retornou ao plano espiritual, ainda na fase de neném, eu ficava, evidentemente, na ansiedade de receber uma notícia dela. Não é? E é natural, porque eu vi minha filha partir. Né? Eu ajudei o corpo a ser sepultado. Aquela coisa traumática, porém, certo ponto, normal na vida do cotidiano. E eu nunca recebi comunicação nenhuma desse espírito. Mas eu sei que é minha filha. Em algum momento, pode ter voltado como neto, como filha de um amigo, como um sobrinho. Pode. Mas se houvesse a necessidade da comunicação, esse espírito me daria algum aspecto que me fizesse rememorar o momento em que estivemos juntos. Mas não tem regra, sabe, Paulinho? Tem que falar isso, tem que falar aquilo. Não, aí não é assim que a coisa funciona, não. Voltamos a falar, é o princípio da utilidade. Porque se é um espírito que tem carinho por mim, o interesse dele não é me ver ganhar na loteria. Não é. Não é fazer uma plástica para parecer que eu tinha 30 anos menos. Também não é. O desejo dele é a minha conduta moral ser renovada. E a mensagem dele virá nesse sentido, da conduta moral. Bom, Evaldo, claro que ajudou. Agora, eu é que tenho uma dúvida. Nossa, sim. Muito difícil para mim. Bom, nós somos pais e mães em várias encarnações. Sim. E nessa vida agora, uma criança que já foi minha filha em uma outra vida, a gente poderia se encontrar agora? É o que mais acontece, né? É o que mais acontece. Porque, às vezes, a gente se envolve com uma criança, ou mesmo um jovem, né? Que a gente demonstra tanto carinho e recebe tanto carinho desse espírito, que a gente ainda fala assim, Maura, gosto de fulana de graça. Né? Não é de graça, é fruto de muitas jornadas juntos, que agora, com a bênção do Espiritismo, nós começamos a reconhecer o que Kardec chama dos espíritos simpáticos, daqueles que fazem parte do nosso grupo familiar, porque a família do espírito é a universalidade. Nós ainda estamos naquela fase ainda difícil de entendimento, que é da família biológica, da família consanguínea. Mas nós não somos corpos, somos almas, somos espíritos. E aí, eu, pelo menos, já encontrei com tantos amores meus, da forma do amor do coração, né? Daquele amor fraterno que a gente sabe que encontra, já encontrei com tantos que, evidentemente, alguns seguiram sua jornada, porque a vida é dinâmica, né? Mas não quer dizer que eu tenha esquecido. Não esqueci mesmo, guardo no coração esses amores e sempre faço minhas preces pedindo Jesus que ilumine cada vez mais para continuar o seu progresso. Porque quem ama, liberta. Quem não ama, prende. Sim. Né? Tem uma filosofia chinesa que eu acho muito bonito, Alexandre, lá da minha casa de origem, da minha união, está sempre junto com a gente aqui na nossa live. Aqui. A gente tem uma filosofia chinesa que eu gosto muito, que diz que quem gosta de rosas, colhe e leva para casa. Quem ama, deixa no roseral. No roseral, né? Então, assim também em relação aos nossos amores. Quando a gente ama muito alguém, a gente abre a mão para ela seguir o caminho e voar por outros jardins, né? Mas é tão bonito quando a gente reencontra aquela criança
que a gente sabe que foi aquele, né? Foi um É, pedacinho da gente, é muito bom. é verdade. E É não verdade. é muito bom? É sim, Bom, é sim. nós temos como nós pegamos Ô, para Maura, nosso tema. Ah, pode ô, Maura, falar. se você me permite, eu vou ter que falar, até por questão de respeito. A Isabela, ela é um desses amores do meu coração de Que existência passada, joia! sabe? E é eu costumo dizer que é uma filha que a doutrina me deu, Sim. sabe? Mas para ela não ficar muito abusada, eu falo que ela é afilhada, não é a filha, não. Ela é afilhada. Eu sou padrinho dela. Entende? Mas é um coração muito amoroso que eu reencontrei, né? Que Nessa bom. existência. Isso é muito bom. O Evaldo, como nós pegamos hoje um pouco também do Chico Sim. para dar alguns exemplos, Uhum. eu tenho uma dúvida. Tá. Você sabe que eu sou cheia de dúvidas. Eu também, graças a Deus. Porque quem tem certeza de tudo, Maura, foge, Sim, sabe? Quando alguém com falar assim para certeza. mim, para você, eu tenho certeza de tudo, foge que está obsediado. Esse aí está complicado do lado dele. Mas num dos livros do Chico, que agora eu não vou explanar o nome, que também Sim, não veio o caso, mas sim. ele fala sobre uma reunião que ele participou no mundo, num dos mundos paralelo, Hum, com vários Cristo. hum. E numa troca de ideia que eu tive com algumas pessoas, ela falou: Mas eu nunca vi falar isso. Será que eu estou enganada? Ou realmente houve esse tipo de assunto? Dá para você me esclarecer um pouquinho, É, Evaldo? vamos lá, vamos tentar. Não foi uma reunião que o Chico tenha participado, não. Ele estava conversando com um grupo de pessoas lá em Uberaba, num grupo espírita da Prece, e perguntaram a ele se no plano espiritual só havia o, o nosso Jesus, como Cristo. É. E ele, daquele jeito muito amoroso, mas muito respeitoso também, ele fala assim: que nosso Senhor Jesus Cristo me perdoe, mas ele não é o único Cristo do nosso sistema solar. Olha só, ele falou do nosso sistema solar, porque Sim. nós sabemos que a Terra é um dos planetas de menos evolução. O Chico nunca falou atrasado. Ele nunca Não, falou que o espírito é mau. Ele falava que o espírito era menos bom, mas nunca isso. falou de mal e nem de atrasado. Ele falou Uhum. que o nosso planeta Terra é um dos planetas de menos evolução do nosso sistema solar. E que sabemos que Júpiter e Saturno são os mais avançados. Evidentemente que o Cristo planetário de Saturno e Júpiter tem mais experiência do que o Cristo planetário da Terra, que é o nosso Jesus. Assim como o Cristo que administra o futuro do nosso Sol. A Rose está fazendo aniversário, ela está no aniversário. Ela. É. O Cristo planetário que administra o nosso sistema solar, ele tem mais experiência do que os outros Cristos. Então, o progresso do espírito ele é permanente. Não existe nenhum espírito que chegou ao último patamar do progresso moral, porque perfeito só Deus. Eu acho, no livro Nosso Lar, tem uma experiência que André Luiz relata para a gente. Nosso Lar, não. Nosso Lar, não. É Obreiros da Vida Eterna, o nome do livro. Que o André Luiz relata para a gente que ele vai no Templo da Paz, conhecer o templo, que é um local de oração lá em Nosso Lar. E lá eles recebem a visita de Asclépios. É um espírito de muita evolução, muito elevado. E ele se materializa numa redoma de vidro. Está lá relatado. É Sublime Visitante, o título do capítulo do Obreiros da Vida Eterna, Maura. E ali, André Luiz vê que o Asclépios
ele responde à pergunta dos grupos que estavam ali reunidos para virem tarefa aqui no plano material, no plano físico, né? Embora na condição de espíritos. E eles, o grupo fazia a pergunta a ele abria um pergaminho, citava um trecho do Evangelho de Jesus e dava como resposta para os irmãos, né? No final, o André Luiz pergunta ao dirigente daquele Templo da Paz, depois eu vou ler ali o da Márcia, o André Luiz pergunta se Asclépios já estava em esferas de espírito puro. E o nosso irmão, o dirigente da tarefa, falou que não. Asclépios ainda estava associada ao progresso moral da Terra, embora não tinha mais necessidade de reencarnar aqui para expiar, como missão. Nem prova, nem expiação, só como missão. E aí falou, Asclépio aspira a fazer parte do grupo de espíritos que habitam Júpiter. E os que lá estão aspiram um dia poder habitar o Sol, porque o Sol é habitado por espíritos elevados. Então, a condição do Cristo, ele estabelece que ele está num patamar de progresso, de evolução, aonde, mesmo encarnado, Maura, um Cristo não pode errar, mesmo encarnado. Essa semana me fizeram uma pergunta, mais ou menos nesse tema, onde perguntaram assim, quando Jesus encarnou, né, Maria engravidou lá junto com José, e no período de gestação, Jesus também passou pelo momento de confusão mental, né, confusão espiritual no processo de reencarne, e eu falei que não. Por quê? Porque na Revista Espírita de 1868, em fevereiro, se eu não me engano, de fevereiro, Lamennais fala que o espírito, quando chega na condição crística, ele tem total domínio sobre a matéria. Total. E que, mesmo encarnado, ele não erra. Então, é lógico que para chegar a uma condição de Cristo, tem muita estrada pela frente. Mas, realmente, existe um plano crístico, onde esses espíritos que chegaram a um processo de progresso absurdo para a gente. Para você fazer uma ideia, Maura, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que os sistemas solares onde Jesus fez a sua evolução não existem mais. Um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. E Emmanuel fala que os sistemas solares, porque Jesus foi criado simples e ignorante, igual eu, você e todos nós. Sim. Não foi um espírito criado à parte, já com características de perfeição. Não, ele seguiu a roda das reencarnações e progrediu permanentemente. Mas os sistemas solares, Mauro, se você botar 3 sistemas solares que Jesus teria passado no processo de progresso moral dele até chegar à condição de Cristo, daria 36 bilhões de anos. Muito tempo, né? Um cadinho de tempo. Dá para tomar um bom cafezinho com pão de queijo, né? Enquanto espera o tempo passar. Grão de areia, nessa imensidão de... Certo. Então, existe o plano dos Cristo, ou o plano crístico. Existe. Nós sabemos disso. Mas é algo ainda inimaginável para a gente. Né? Inimaginável. Tem até uma história, se você permite contar, claro, do Chico, né? Que o Chico, um dia ele estava refletindo e ele falou assim, seu Emmanuel, eu queria entender a área de atuação de Jesus, como um espírito crístico, aonde ele pode atuar. Aí Emmanuel falou assim, Chico, é uma coisa de muita confusão para a tua cabeça, Chico. Deixa isso para lá. Não, seu Emmanuel, eu deixo, mas se um dia o senhor puder me explicar, eu vou ficar feliz. Aí Emmanuel falou, vou pensar no assunto. Passou uns 3 meses, Emmanuel falou assim, você lembra daquela pergunta que você me fez sobre Jesus, ô Chico? Ah, lembro. Então, hoje à noite,
depois que você terminar a tarefa, você entra no seu quarto, entra em prece, que eu vou te levar para fazer uma viagem. Aí Chico já estava habituado com essas situações, que Emmanuel propunha. Quando deu lá 1h da manhã, ele se despediu de todos os seus compromissos, entrou no quarto dele, fez a prece e ficou sentadinho na cama. Aí o Chico diz que Emmanuel trouxe um aparelho com uma tela de mais de 1 metro de diâmetro, fininha a tela. Parecia, acho que era aquelas televisão moderna de agora, né? De plasma, né? E o Chico falou que começou a mostrar a paisagem da casa do Chico. E o Chico falou que era tão real aquela imagem que ele se via entrando no quarto, na cozinha, ia no banheiro, e aí a imagem começou a subir. E ele viu a casa dele já do alto. Subiu mais um pouco, viu o Pedro Leopoldo com as luzes acesas e achou que é bonita a cidade. Subiu mais um pouco, ele falou: olha, gente, Minas Gerais é um estado tão bonito. Subiu mais um pouco, viu o Brasil. Mais um pouco, viu a América do Sul e ele saiu da Terra. Ele viu a Terra naquele globo azul girando, ficou maravilhado e foi subindo. E aí ele viu o nosso sistema solar, continuou subindo. Ele viu a constelação de Hércules, que é onde o nosso Sol, a nossa estrela, está vinculado na sua elíptica. Ele subiu mais um pouco e viu uma outra constelação maior do que a constelação de Hércules. E ele continuou subindo, e ele já estava meio alucinado, que ele falou que estava vendo até uma outra estrela chamada Andrômeda. Não, Andrômeda é outra galáxia, não é uma estrela. E aí ele ficou tão aturdido, e ele falou assim: Emmanuel, posso pedir uma coisa para o senhor? Aí Emmanuel: fala, Chico. Está gostando da viagem? Ele falou assim: estou não, senhor. Eu queria voltar para casa, tomar um cafezinho bem quentinho, comer um pãozinho. Eu não dou conta disso, não, senhor. Aí o Emmanuel falou para ele: Chico, a área de atuação de Jesus está muito além disso. Então, ele era muito simplório, né? Muito. Então, ele não tem como nós, na nossa dificuldade, compreender um Cristo. Sabe? Sim, é muito complicado. Mas o que a Márcia está falando para a gente aí? Este tempo apocalíptico que vivemos não tem sido fácil. Nossos dias. Vocês nos ajudam muito com essas informações de evolução do espírito. Paulo, Márcia. Márcia, olha só, realmente são momentos difíceis, mas Jesus trouxe para a gente o sermão profético, onde ele nos coloca as adversidades que nós teríamos que enfrentar. E ele fala assim, Márcia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque o nosso parâmetro sempre vai ser Jesus, sempre, é o nosso guia e modelo. Mas Paulo de Tarso fala para a gente, no final da sua jornada, lá na carta para os Hebreus, para os Romanos, ele fala assim: lutei o bom combate, guardei a fé, já não vivo em mim, mas o Cristo que em mim vive. Então, se a gente guardar no coração da gente a vaguinha certa para Jesus, nós vamos lembrar, sabe, Maura, Márcia, no Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, né? Lá no capítulo 2, eu acho que é versículo 16, não tenho certeza não, mas no capítulo 2, talvez no versículo 16, está escrito assim, Paula, é Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e você comigo. Então, é abrir a porta do nosso coração para a mensagem de Jesus, sabe, Maura? Márcia, porque mesmo que nós estejamos vivendo realmente momentos difíceis, mas nós temos que guardar a chama da fé acesa, porque fé é fidelidade, é ser fiel a Jesus. E a fidelidade a Jesus nos impõe sacrifícios, mesmo sacrifícios dos nossos desejos mais íntimos, dos nossos quereres, porque servir a Jesus, Márcia, não é fácil, não. Tem um palestrante muito conhecido, né, Raul Teixeira,
que ele diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, sabe? E é uma realidade. E é uma realidade. Ela está falando que meu marido era espírita, depois de ter estudado filosofia, se tornou ateu. Não tem o que eu faço, que o faça ver que tudo que vivemos é exatamente o que lá está na Bíblia. É uma perguntinha que não quer calar, tá, Márcia? Que eu vou fazer para você. Ele é um bom marido? É um bom pai? Então, deixa ele ateu. Sabe? Porque chegou uma irmã perto do Chico, sabe? E falou assim: Ô, Chico, eu sou uma mulher muito abençoada, muito feliz, mas tem uma tristeza que eu levo no meu coração, Chico. Aí o Chico falou assim: qual é, minha filha? O meu marido, Chico. Meu marido é ateu. Aí o Chico falou assim: graças a Deus, minha filha, nem deixa ele conhecer o espiritismo, porque se ele é um bom marido, então ele já está no caminho de Jesus. Entendeu, Márcia? Então, se ele é um ótimo marido, um ótimo companheiro, ele está fazendo muito mais do que eu, que sou espírita. Sim. E às vezes deixa a desejar. Para minha esposa, para meus filhos, meus amigos. Então, não se preocupa com isso, não, porque uma coisa eu aprendi, sabe, ô Maura? A semente do Evangelho, ela não seca. Não. E no momento certo, ô Márcia, e as atitudes dele demonstram que ele tem essa semente. E quando for necessário, realmente necessário, ela brota e vai dar o que Jesus fala, vai dar frutos, 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Então, deixa nosso irmão aí. Vamos trabalhar a gente que não tem o que ele já tem. O Alexandre está falando aqui, Evaldo. Um querido amigo nosso dizia: vê se vocês fazem parte de vocês direitinho, para não ter depois que morar no planeta onde os mosquitos são do tamanho de um gato. Foi Glicério Pires, né, que foi um dos mentores lá da minha casa de origem, que ele sempre falava, nos dava essa orientação pela via mediúnica, né, porque eu tenho que cuidar realmente sabe, do meu terreiro, sabe? Enquanto eu quero capinar o terreno dos outros, o meu está cheio de erva daninha. Então, eu vou capinar o meu. Porque aí, eu capinando o meu terreno, eu vou oferecer condições de nascer flores, as borboletas virem visitar. Porque também tem um detalhe, né, Alexandre? Se o mosquito é do tamanho de um galo, imagina como vai ser o nosso corpo. Porque não vai ser esse corpo aqui, não. Vai ser um corpo brutalizado também. Então, é mais ou menos por aí. Mas é boa lembrança. Obrigado, Alexandre. Ela está falando aqui, a Márcia, gosto da história de Memei, que chamava seu marido de sozinho. Às vezes faço isso com ele, mas ele é sim uma pessoa boa. Graças a Deus. E a história de Memei com o Arnaldo Rocha, né, que é o marido... Foi o marido de Memei, é que quando a Memei estava muito doentinha já, e Arnaldo falou para ela: mas você vai me deixar sozinho? Porque Arnaldo, ô Márcio, era ateu convicto. Ateu convicto. A mãe dele, uma católica fervorosa, e ele, o irmão dele, o Geraldo, espírita, e Arnaldo era ateu. Tanto que ele ia na casa do irmão, citava, como ele fala, né? Falava no plano material, continuava falando. Se estava aquela papagaiada de espiritismo, ele nem entrava. E a primeira mensagem que Meimei deu, através de Chico, ela falou esse termo: eu sei que meu sozinho não vai acreditar. E só em ter falado assim, Arnaldo falou, ele nunca comentou isso com ninguém, que Meimei chamava ele de sozinho. E quando o Chico falou, ainda falou assim para ele: ô, Naldinho, meu querido, Chico daquele jeito dele, né? Deixa eu ver o retrato de nossa Meimei que você traz na carteira, porque hoje é aniversário dela, que é 22 de outubro. E aí Arnaldo completamente falou: que esse tal de espírito é tudo maluco. Como é que ele sabe que eu tenho um retrato de Meimei na carteira? E chamar ela de Meimei, que era um termo carinhoso, porque ele carinhoso dele. Chinês, que era meu querido, Meimei.
Então, ele chamava ela de Meimei e ela chamava ele de Meimei. Então, aí foi quando ele começou a conhecer Chico, isso aí foi em 1946, tá, Márcia? Mas o Sozinho, realmente. Tem uma entrevista do Arnaldo no YouTube que ele conta essa história que é muito linda. É muito linda. É Realmente é emocionante. muito bonito. E eu tenho muito carinho. Eu não, assim, meio eu não consigo chegar ainda não, bater papo com ela não, sabe, Márcia? O Arnaldo, eu acho que eu posso tentar conversar, porque eu tenho muito carinho por ele, tenho uma amizade muito grande por ele, embora nunca tivéssemos nos encontrado fisicamente nessa existência. Mas eu tenho um carinho, é aquilo que a gente falou, né, Maura? Aquilo que a gente falou, que muitas das vezes a gente reconhece os amigos de outras jornadas, independente de estar perto ou não. Sabe? Sim. Mas eu tenho muito carinho por Arnaldo, muito carinho mesmo. E essa trajetória que a gente segue é uma trajetória que às vezes a gente tropeça, costuma cair, mas um vem dar uma mão, o outro vem e a gente consegue levantar novamente. Mal de nós se não fossem esses amigos, né? E foi Jesus que nos deu o exemplo, através de Simão Cirineu, não é? Sim. Jesus carregando a cruz para o alto do Gólgota e os soldados chamaram Simão Cirineu para ajudar. Aí conta a história, né? Não a história bíblica, mas a história das tradições do Evangelho, que quando Simão Cirineu entrou embaixo da cruz, Mauro, ele não conseguiu levantar a cruz, não. E olha que ele era um homem de 2 metros, bem forte. Muito forte. E aí Jesus falou para ele, não, meu filho, essa cruz você vai levar o madeiro. A cruz é minha, que são as nossas decisões erradas, né? Que Jesus busca nos esclarecer. Então, e Jesus mostrou para a gente que todos nós precisamos de uma mão amiga. Com certeza. Todos nós. Mal de nós se não fosse essa mão amiga. Poxa, verdade. É verdade. É muito importante na vida da gente. E eu falo que ninguém tem direito de deixar a sua cruz pela metade. Não, tem uma outra história, tu quer ouvir? Tem uma outra Vamos história. lá. Eu adoro história, né? Então fica mais fácil de eu aprender. Fica mais fácil de eu aprender. Então vai mais uma história lá. Diz essa história que cada um de nós tem uma cruz do tamanho que é adequado para a nossa necessidade. E caminhamos por um terreno muito árido, carregando essa cruz, que é a nossa vida material, que realmente tem hora que dá vontade de a gente desistir, largar a cruz do lado e sair correndo. Mas a necessidade de carregar a cruz é muito grande. E o homem foi carregando a sua cruz, sabe, Maura? Quando ele olhou, passou uma pessoa do lado dele com uma cruz pequenininha, e a dele era grandona. Ele falou, poxa, isso aí não está certo, não. Por que a cruz daquele cara é pequena, a minha é grande? Aí ele parou para descansar um pouquinho, viu uma pedra lá pontiaguda, ele começou a bater na ponta da cruz e tirou um lasco da cruz. Aí botou no ombro e falou, agora tá bom, agora dá para andar melhor. E foi andando. Mais adiante, ele ainda não achou que não estava bom, não. Arrumou outra pedra, tirou outro lasco da cruz dele. Quando ele chegou no final da jornada, tinha um despenhadeiro, sabe? E do outro lado do despenhadeiro era um anjo falando assim, colocai as vossas cruzes e atravessai para cá. E as pessoas botavam a cruz, usavam como ponte, atravessavam e iam embora. O homem foi botar a cruz dele, ele tirou tanto pedaço dela, né? Aí o homem falou assim, não, a minha cruz não dá para ir aí, não. Aí o anjo falou assim, ué, como? Deus não erra. O que você fez com a tua cruz? Aí ele, envergonhado, não, sabe o que é, seu anjo? Que estava muito pesado, eu tirei um pedacinho, mas a coisinha de nada. Pequenininho, como diz o mineiro, né? Aí o anjo falou assim, olha, você não leva a mal, mas eu sei que Deus não erra. Se a tua cruz não deu aqui nesse espaço, tu vai ter que voltar para emendar os pedaços que você tirou. Então, é o que a gente normalmente faz quando a gente quer tirar pedaço da cruz, não aceita as provas que temos que enfrentar, as dificuldades, a gente está tirando um pedaço da cruz, mas só que o despenhadeiro está lá na frente, e a gente vai ter que atravessar.
Então, é a oportunidade, e a gente tem tantos espíritos que não tiraram um tasquinho da cruz, né? Doutor Bezerra, o Chico, a irmã Dulce, Madre Teresa, tantos espíritos, né? Que Mahatma Gandhi, que demonstra que a confiança, a fé em Deus é o sustento para ir a gente vencendo as dificuldades. Né? Eu brinco muito que quando eu partir, que a mala está prontinha, estou esperando a passagem. Quando a passagem chegar, que eu for, eu falo, Evaldo, só se eles me empurrarem de volta, porque eu quero ficar lá. Não Olha, quero eu voltar. vou falar uma coisa para você, Maura. Eu sou partidário do Chico, sabe? E o Chico dizia que a pessoa falava assim, Chico, você já está com muita idade, né? Muita dificuldade, você deve estar cheio de vontade de voltar para a espiritualidade, né? Aí o Chico falava assim, olha, meu filho, eu já pedi para escrever assim no meu túmulo, quando eu morrer. Aqui jaz Francisco Cândido Xavier, a contragosto. Hein? Eu, sinceramente, eu não tenho pressa nenhuma de retornar, sabe? Não tenho. Mas também falo para você, se eu chegar lá, já tiver passagem de volta, eu venho na boa também. Eu não tenho problema com isso, não. Sabe? Porque lá a escola é muito boa, mas lá não dá para enganar ninguém, sabe, Maura? Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil enrolar os outros, sabe? Mas eu prefiro ficar lá e aprender um pouco, estudar, Boba, tu já ficou, conhecimento. boba. Agora tem que vir para cá para poder passar nas provas. Lá é Aí a que é aula, complicado. a prática é aqui. A prática é Aí é aqui. Fica complicado. falando isso. Uma vez chegaram perto. Eu gosto de história do Chico, porque ela exemplifica muito ensinamento para a gente, Sim, né? sim. Aí uma irmã chegou perto do Chico e falou assim: Chico, eu tive um sonho que eu vivi na época da Primeira Guerra Mundial. E eu não era muito boa, não, Chico. E o Chico, minha filha, nós estamos num planeta de prova e expiação. Mas, Chico, a guerra terminou em 18, a Primeira Guerra Mundial. Eu nasci em 1930. Quer dizer, muito pouco tempo, né? Lá na espiritualidade. Aí o Chico falou assim, Mauro, minha filha, é que espírito devedores que nem a gente é igual o cachorrinho. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Não fica muito tempo lá, não. Então não se iluda, tá, Mauro? Não se iluda. Mas eu tenho a vontade de ficar lá para a gente aprender um pouco. Que nada, Agora, quando chegar lá, tu fala assim, eu já vi como é que é, mas a minha necessidade é na matéria. Arruma lá um corpinho lá para mim, lá que eu estou querendo voltar. Não vê o caso da dona Laura, né? A mãe de Lívias? Quando ela começou a lembrar das ações passadas dela, ela chegou e foi falar com o ministro Genésio. Não, eu preciso reencarnar. Eu preciso reencarnar. Né? Então, apesar de estar bem lá com os filhos, os netos, no plano espiritual, mas a necessidade do resgate, Maura, de ter a consciência tranquila, é imperiosa. E a gente volta, sabe? A gente volta. A Márcia está falando, ai, meu Jesus, nem quero ver como será a minha nota na espiritualidade. Minha filha, nem eu. Também não quero ver, não. Eu vou ver se eu levo um óculos escuro. É verdade, é verdade. Porque aí eu não vou enxergar mesmo. É como fala um amigo meu, sabe, Márcia? Que ele fala que o boletim dele só tem nota vermelha, não tem uma notinha azul. Ele está numa complicação danada. Então, eu estou no mesmo patamar. Entende? Mas a gente. Uma coisa que acalma o coração da gente é que a lei de Deus é justiça, amor e caridade. Sim. Jesus é misericordioso, né? E ele fala que Deus centuplica todo o bem que a gente faz. Olha como é que a matemática de Jesus é uma coisa maravilhosa. O mal que eu faço é mal.
Está contabilizado. Eu vou ter que responder pelo mal, pelo erro que eu cometi. Mas o bem que eu faço, Deus centuplica o bem que eu fiz. Sabe? É muito amor que eles nos oferecem, esperando que a gente acerte com mais consistência, né? Com mais perseverança. Sabe? Eu acho que eu vou começar a pedir para ficar mais tempo, porque senão eu vou te contar, eu vou passar muita vergonha lá, né? É verdade, é verdade, é verdade. Vamos continuar fazendo nossas lives aqui, estudando o Isso. Evangelho, estudando a doutrina, porque está mais negócio para a gente. Tá mais Senão, para negócio. chegar lá, eu estou até preocupada, viu? Honestamente, que eu estou Eu preocupada. também estou bastante, eu estou bastante também. Mas agora é uma coisa que eu acho muito interessante, né, na nossa vida diária, que nós temos irmãos que vêm nos colocam as ideias boas. Isso. E nós muitas vezes são ideias que podem nos ajudar muito. E às vezes, mesmo se a gente querer, a gente acaba ajudando o próximo. É verdade. Né? É verdade. Então, isso aí já é uma coisa muito, muito gratificante, muito boa. É, sim. E, Evaldo, vamos falar mais um pouquinho. Vamos. Ou você já está querendo dormir? Não, olha só, eu sou aposentado, eu falo até amanhã de manhã, se você quiser. Então tá bom. Como também eu não tenho esse problema, eu também sou aposentada, então para mim também não tem problema. Marcelo, a minha nota é 10, brincando. Ai, Marcelo. Não, Marcelo. Às vezes eu também sou nota 10 qualificado, entendeu? Mas sou 10. Agora eu tenho um problema sério, mas muito sério. Eu sou indisciplinada até o último extremo. Meu Deus. Eu estou precisando de um Emmanuel em minha vida para ver se ele me coloca no eixo, porque é complicado. Olha, complicado. o Chico fala, né, ainda, né, que Emmanuel não era de estar rindo por nada, não. Ele sempre olhava muito sério para o Chico, né, exigindo de Chico uma conduta espírita. Porque quando o Chico chegou ao 100º livro psicografado, Maura, Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, chegamos ao 100º livro. Aí o Chico falou assim, seu Emmanuel, então agora acabou a tarefa, né? Porque era 30 mais 30 mais 30, agora chegamos a 100. Aí Emmanuel falou assim, não, Chico, eu quero te informar que a tua existência foi desapropriada. Ué, como assim, Emmanuel? Não, porque a partir de agora não tem mais limite de livros. E toda a necessidade que a espiritualidade tem de passar mensagens para as pessoas, você vai ser potencializado. Aí o Chico falou assim, mas se eu não quiser? Aí Emmanuel falou assim, a sua tarefa você já cumpriu, que foram 100 livros. Você cumpriu, não vai ter problema nenhum. Aqueles que tiraram a tua liberdade nessa existência têm autoridade para te desencarnar também. Então, se você não quiser, tu vai desencarnar agora. Isso em 59. Em 1959, quando ele escreveu o 100º livro. Aí você desencarna agora, volta para o plano espiritual, mas a tarefa que você se comprometeu, você já fez. cumpriu. Aí ele falou, não, Semana, então vamos esperar mais um pouquinho, né? Ficar por aqui mais um pouquinho. Então, a questão da disciplina que Emmanuel traz para Chico, ela tem um outro ângulo que não é explorado. Sim. Porque o Chico, quando ele estava lá na beira do açude, que ele tinha um hábito de ir à tarde para a beira do açude para suas orações. E ele sempre chamava 2 irmãs para acompanhá-lo. E ele relata que, em determinado momento, ele sentiu uma luz muito forte ao lado dele, e no centro da luz tinha uma cruz. E ele viu um homem de aspecto idoso, um pouquinho gordinho, vindo na direção dele. E o homem falou assim para ele, meu filho, tens a tarefa de divulgar a doutrina dos espíritos através do Evangelho de Jesus.
você aceita? Aí o Chico falou assim, mas o senhor acha que eu tenho condições? Chico estava com 21 anos, Maura. Aí o espírito, que Chico depois soube que era Emmanuel, né, falou para ele, tanto tem condições que eu estou lhe trazendo essa informação. Aí o Chico fala assim, se os amigos espirituais não me abandonarem, eu aceito. Aí Emmanuel falou, se agires dentro do Evangelho, nós não te abandonaremos, mas existem 3 condições para que você faça a tarefa. Aí o Chico pergunta qual? Aí ele falou, disciplina. E a segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. As 3 disciplinas que Emmanuel propõe a Chico, a primeira disciplina é assiduidade e pontualidade. A segunda disciplina é afinidade e sintonia. E a terceira disciplina é o trabalho em prol do próximo. Com certeza. Então, as 3 disciplinas que Emmanuel propõe, elas são divididas em 5 tarefas que nós temos que desempenhar. 5 tarefas. E se nós conseguirmos pelo menos uma, a gente já está no caminho certo. Porque não dá para ser Chico Xavier nessa existência. Nossa. Nem na próxima e nem na outra. Porque o Chico perguntou uma vez a Emmanuel, Maura, de quanto tempo remonta a amizade, a aproximação dos dois. E Emmanuel respondeu dele, aproximadamente 40 mil anos. Nossa, é muito tempo. Entende? É muito tempo. Então, a jornada desse espírito, que nós conhecemos com o nome de Francisco Cândido Xavier, não é uma jornada que começou em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910. É um espírito que vem se burilando, mas enfrentando grande dificuldade. Grande dificuldade. Quando ele teve o 3º infarto dele, ele estava na cama do hospital gemendo de dor, porque a angina começou a atacar e ele ainda tinha o problema do glaucoma, né? Da catarata virótica, né? Que ele teve, que não tinha como operar. E ele com muita dor, e Emmanuel chegou e falou assim, o que está vendo, Chico? Ele falou, seu Emmanuel, eu estou com muita dor. O senhor não tem condições de solicitar ao doutor Bezerra que venha me curar? Aí Emmanuel falou assim para ele, Chico, nessa existência nós estamos preocupados em te tratar. A cura é para o futuro. Sim. Então, como é que a gente vai reclamar de alguma coisa, de alguma dificuldade? Não tem nem como, né? Não tem como. Não. Um homem que dedicou a sua vida a amar o próximo, a servir ao próximo, sabe? Então, e mesmo assim, enfrentou 8 cirurgias. Eu estava pensando nisso hoje, sabe, Mauro? 8 cirurgias que Chico teve. Chico operou próstata, operou hérnia, ele operou a vesícula, tirou a vesícula, sabe? Várias cirurgias. Aí eu falei, gente, eu, graças a Deus, nunca passei por uma mesa cirúrgica. Ainda estou reclamando de quê? Sabe? Você que já enfrentou tantas dificuldades aí nesse aspecto também, sabe? Não está reclamando. Sabe, Maura? Então, é muito bom, né? Nós temos que ter um olhar um pouco diferenciado, sabe? Nesse momento. Porque as dificuldades acontecem, invariavelmente sabemos que sim. Ainda estamos num plano de prova e expiação. A gente não está num plano de felicidade, nem num plano regenerado. Estamos num plano, indo para um plano de regeneração. Então, e a regeneração só vai ocorrer, Maura, dentro do meu coração. Sim. Sabe? Dentro do meu coração. Quando eu deixar de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso, prepotente, sabe? Aí, quando eu começar a me afastar desses vícios morais, então eu estou começando a ter um caminho provável para um plano de regeneração. Eu falo que a nossa caminhada é um pouco difícil, mas não é impossível. Não, verdade. Né? Verdade. E
Agora, amar a todos é tão difícil, e mesmo assim a gente tem que fazer e doar um pouco desse amor, né? Verdade. Mas Trazer sem um pouco esquecer, de Maura, aconchego a todos. mas sem esquecer, Maura, que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede para amar o próximo, Sim, mas como amamos a nós mesmos. Porque a forma de a gente começar o processo de amor ao próximo, ele começa num amor por mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que sim, zelar pelo meu corpo, eu tenho que zelar pela minha saúde moral, porque aí eu vou poder oferecer melhor ainda para o meu irmão, com né? certeza. Diante dos sofrimentos que eles estão passando. O Alexandre está falando aqui, já fiz 3 cirurgias, estou me preparando para a quarta. Qualquer hora vai ter que colocar papelão dentro. Olha, se botar Nada, Alexandre. papelão, é melhor colocar um coraçãozinho melhor, né, Alexandre? Para a gente poder É, usar bem o corpo que o Senhor Deus nos deu, né? Mas vamos em frente, amigo. Alexandre, esquenta não, você está na terceira, eu já fiz 13ª. Aí. Então, daqui a pouquinho nós estamos chegando juntos. Já, Então, não já ganhou tem... na loteria, já ganhou na loteria esportiva, Maura. eu já Três. fiz os 13 pontos, meu filho, há muito tempo. Daqui a pouco É eu verdade, faço. é verdade, é verdade, É, é é, verdade. o Evaldo, vamos falar mais um pouquinho sobre esses planos, Hum, essas, essas mensagens que nós recebemos. sim. Qual o melhor momento para a gente trabalhar nessa área? Qual o melhor momento, qual o melhor jeito da gente poder passar uma mensagem que é recebida para um amigo ou para mesmo uma pessoa estranha? Uhum. Você Maura, quer a falar um gente pouquinho? aprende com a gente aprende com o Chico, né? Com o Divaldo e, claro, com o Kardec, que quanto mais eu me distanciar do interesse pessoal, sabe? Da satisfação pessoal. Ah, que linda mensagem que a Maura recebeu. Ah, eu sei que foi linda mesmo, também achei. Isso daí concorre para a nossa vaidade, para o nosso Sim, orgulho, sabe? Uma vez um irmão virou para o Chico e falou para o Chico que ele era um médium iluminado. E o Chico falou assim: meu filho, eu nunca vi tartaruga voar. Para eu ser um médium iluminado, eu tinha que aprender a voar. E tartaruga só se rasteja. Então, quanto mais a gente entender que não somos nós que trazemos a mensagem, sabe? Não sim, somos, a produção não é nossa. Como diz o Chico, nós somos apenas o carteiro que recebemos e entregamos. E não aceitamos sequer o muito obrigado. Porque quando alguém falava para o Chico, Chico, muito obrigado, ele falava, meu filho, agradeça a Jesus, porque sem ele nada seria feito. sim. Entende? Então, o primeiro passo, Maura, é nós nos colocarmos na condição que ainda é muito difícil, pelo menos para mim, que é a condição da humildade, de saber que o médium ele é apenas um intermediário, não é autor. Ele é intermediário. O plano espiritual que faz o maior trabalho, que é vencer as nossas dificuldades e trazer uma mensagem que conforte um coração, É, sabe? eu falo muito com as meninas aqui que nós não fazemos nada. Quem Isso, faz é o homem lá em cima. isso, é verdade, é E verdade. às vezes as pessoas falam em Deus, eu não uso muito o nome Deus, eu Hum, uso o homem lá em cima, porque eles usam o nome de Deus tão falsamente que já é verdade, mataram, já roubaram, isso. já, né? Então eu prefiro deixar Nós ele já quieto fizemos, lá. Maura, nós já Sim, fizemos, né? sim, Hoje a nossa consciência não nos permite mais, mas nós já fizemos muita coisa que nós temos graves arrependimentos, né?
graves arrependimentos. Com certeza, com É certeza. isso aí, minha amiga. Então, a gente tem que se dedicar mais ao próximo e Isso, esquecer de nós mesmos, né? isso, é verdade. É verdade. Mas quando o médium é novo, é mais difícil, né? A gente que já está com uma certa idade, que eu não tenho mediunidade nenhuma, eu sou simplesmente um papel em branco que é escrito alguma coisa. Ô, Maura, aqui na nossa casa, nós fazemos um trabalho de tratamento espiritual sob a orientação de Dr. Erma. Ah, Sabe? E uma vez o Dr. Erma falou que o médium que ele se utilizava era igual uma porta, mas sem maçaneta. Para que serve uma porta sem maçaneta? Só para atrapalhar, né? É só para atrapalhar. Então, quando o médium ouviu isso, no primeiro momento ele ficou um pouquinho aturdido, mas depois compreendeu, sabe? Porque um médium, o papel do médium é ele oferecer as possibilidades para a comunicação, para a sim, ação dos espíritos. E o Dr. sim. Herman sempre fala para a gente a mesma coisa. O tratamento espiritual, ele acontece e é verdade. Mas quem cura é Jesus. Nós não fazemos nada. Porque Jesus sabe o que eu preciso, Sim, sabe? Eu é que não sei o que eu quero, mas Jesus com sabe o que eu certeza, preciso. Né? com certeza. E ele só nos dá na medida certa, nem mais nem Certinho. menos, É, né? certinho, Não dá nem verdade. mais. É verdade. O cálice dele não transborda e nem Não, chega na borda. não, não Sempre mesmo. bem É dosado, verdade. É né? verdade. O Evaldo, você gostaria de deixar alguma mensagem para nós? Porque nós já exploramos muito de você. Ah, que isso. Ô, Maura, olha, a única mensagem que me vem à mente é uma que Kardec ele coloca, está lá em Obras Póstumas, né, que Amélie Baudet, que organizou o livro Obras Póstumas, 11 anos depois que Kardec desencarnou. E Kardec fala assim: o espírito de verdade me alertou de todas as dificuldades que eu enfrentaria no trabalho da codificação. Teria muitos amigos que voltariam as costas para mim, muitos familiares que me acusariam das mais torpes ações, teria tanto a igreja quanto a, os jornais contra mim, e teria lágrimas amargas várias noites seguidas. Meu nome seria enxovalhado e seria riscado das ações dos homens de bem. Tudo isso se concretizou, sem faltar uma vírgula. Mas o espírito de verdade não me falou da alegria que eu sentiria de ter a consciência tranquila de ter feito aquilo que eu devia fazer. Então, a Bonito, né? mensagem que eu deixo é assim, buscarmos a consciência tranquila, não de sermos o melhor médium, mas sermos um médium bom. Sim. Porque Kardec pergunta a Erasto qual a característica do bom médium. E sabe o que Erasto responde? Aquele que é menos enganado. Então, temos que estar atento, estudar permanentemente o livro dos médiuns, ter o livro dos médiuns como livro de cabeceira, consultar, tentar entender o que Kardec nos traz, e assistir os estudos do Jacobson Trovão, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira para a área mediúnica, com tanta qualidade os estudos dele, que faz com que a gente compreenda melhor o que Kardec nos propõe. Porque médium que não estuda, Maura, vira joguete na mão dos obsessores. Sim. A Paula está falando assim, oh, estava tão bom, eu acho que eu vou te segurar. Obrigado pelo carinho, amiga. Obrigado. A vida é muito boa, né? E a gente vai aprendendo cada dia mais. Mas, Não é assim? isso. E a gente está aí, as ordens aí dos irmãos aí de Coronel Fabriciano, e vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar.
trabalhar em prol da nossa renovação, né? Trabalhar em prol. Com certeza. Servindo ao próximo. Tá bom? Evaldo, mais uma vez eu te agradeço imensamente esse papo e essa oportunidade que você está me dando de aprender cada dia mais um pouco com você. Maura, olha só, eu falo, mas olha o tamanho da orelha, é grande, Maura, é a primeira que a minha também. Tá bom? Um beijo no coração, minha amiga. Beijo em todos os irmãos que acompanham a gente aí. Tá joia. Um abraço. Boa noite, um bom descanso. Para todos nós. Um beijo, gente. Boa noite. E obrigada a todos também.